Por que que eu preciso entender de documentos? Por que que eu preciso entender de escrita? Por que que eu estou produzindo esse documento? Por que que eu preciso compartilhar ele de acordo com os nossos princípios éticos? O que que eu tenho e o que eu gosto de explicar a respeito da documentação, tá? Envolvendo toda a Lei 13.431. O que deve despertar em nós é a necessidade da gente compartilhar documento em detrimento da gente ficar compartilhando a criança. Então, sempre que você puder colocar as questões todas que você ouviu, nos mais detalhes que você puder, dentro dos seus documentos, menos a criança vai ser exposta. Isso daqui tem que ficar claro bem no começo da aula, tá? É extremamente importante que a gente entenda que, por mais difícil que nos pareça, como profissionais, escrever ficha de acolhimento do relato espontâneo, escrever um relatório fruto de uma escuta com uma criança, mais difícil vai ser para essa criança se a gente não o fizer. Porque se eu não tenho documentação, eu exponho a criança. Então, eu escutei a criança no conselho tutelar ou eu escutei a criança na escola. Se eu não tenho um documento do que eu ouvi, se essa criança vai para o CREAS, precisa falar de novo. Se essa criança dá entrada no hospital, ela fala outra vez. Se essa criança é encaminhada da escola, por exemplo, para o conselho, fala outra vez. Se essa criança chega numa delegacia especializada, ou ela vai ser ouvida ali, ainda antes de um processo judicial, antes dessa demanda ter chegado até o sistema de justiça, ela é ouvida outra vez. E aí a gente vai o tempo todo ouvindo essa criança. Então, é como se eu fizesse a criança circular nos serviços, ao invés de eu pegar um papel, de eu pegar um relatório e fazer esse relatório circular entre os profissionais que precisam entender o que aconteceu com a criança e precisam, então, desse relato inicial, dessas informações mais cruciais que a gente entendeu quando fez a escuta com acolhimento do relato espontâneo, que a gente entendeu quando nós fizemos uma escuta especializada dentro de um serviço de escuta que foi implementado naquele município. Então, é esse norte, essa diretriz que tem que nos embasar nessa aula de hoje. Eu vou me preocupar com documentação, com registro das coisas que eu escutei, a partir do momento em que essa criança entrou na minha rede de proteção, para que eu não exponha ela a várias escutas, a vários equipamentos, perguntando questões que são necessárias para esses equipamentos, inclusive, poderem atuar, só que isso vitimiza a criança. Só que decorrente, deixa eu ligar aqui, só que decorrente dessa questão da criança estar ali, né, junto conosco nos equipamentos, a gente acaba expondo ela em vários outros ambientes, a várias situações. Porque quem acolhe essa criança geralmente não vai ser a pessoa que vai atender ela, que vai fazer um processo psicoterápico com ela, que vai fazer um atendimento psiquiátrico, que vai fazer um atendimento ali voltado para a superação daqueles traumas, né? Então, quem escutou, quem acolheu primeiramente, não vai ter tanto esse papel. E aí, quando esse caso chega até os equipamentos e as pessoas como o CREAS, como o CAPS, como os nossos hospitais, né? Inclusive como os nossos conselhos tutelares, que precisam preencher o CIPIA, que precisa alimentar os sistemas, eles precisam de informação. Então, esses equipamentos, a maioria que está no SUS e no SUAS faz escuta qualificada, que é uma escuta voltada para os atendimentos técnicos, para a parte onde eu vou superar as situações de violência com aquela criança e aquele adolescente ali naquele ambiente, né? E aí esses profissionais precisam entender o mínimo o caso, o que aconteceu, quando é que essa criança foi abusada, como é que foi esse abuso, quantas vezes esse abuso aconteceu, onde é que esse abuso aconteceu, quando esse abuso aconteceu. Então, são questões primárias para que a gente possa pensar em nortear qualquer tipo de atendimento que nós vamos ter dentro do SUAS e dentro do SUS, voltado para a superação dos traumas, voltado para a superação das consequências emocionais, comportamentais, cognitivas, né, consequências ligadas à parte funcional do corpo da criança, consequências ligadas também à parte sexual da criança, à parte de adaptação social.
dela, né? A parte em que ela consegue estar ali nos seus ambientes. E aí, essa questão, se os profissionais da escuta qualificada, escuta que vem para os equipamentos, para a superação dos traumas da criança, não tiverem nada de informação, quando a criança chega, já tem que perguntar de novo. Por que que eu tenho que escrever documentos? Por que que eu tenho que ter uma rede organizada, articulada, integrada, uma rede de serviços que se conversam, que tenham compromisso com a causa da criança, que gostem da infância e adolescência, que queiram trabalhar com isso, que criem fluxos, planejamentos, projetos e tudo mais. Então, esse olhar que eu trago aqui para vocês, ele é um olhar voltado para não revitimização. Por que que eu tenho que entender tudo isso, fazer documento, preencher ficha do Sinam, preencher ficha do CIPIA, né? Que na verdade o CIPIA não é uma ficha que eu preencho, mas é todo um sistema dentro do Conselho Tutelar, uma ferramenta de trabalho do Conselho. Por que que nós fazemos isso? Porque senão eu revitimizo, eu violento a criança. Porque em cada equipamento que ela vai precisar ser atendida, ela fala novamente, ela tem que se expor, ela precisa entrar nos detalhes daquilo que ela já falou. Mas a criança, ela percebe também as consequências de tudo que ela falou. Ela começa a ver a nossa falta de organização, ela começa a perceber que a gente patina porque a rede de proteção não está organizada, não tem o seu devido fluxo, e isso interfere na forma com que a criança também vai falando. Porque quanto mais ela expõe, quanto mais ela fala, mais ela mexe a memória dela, mais dificuldades depois em relação à linguagem, mais sugestionabilidade que é colocada, né, discursos que são colocados de forma induzida por nós adultos. E eu não digo que a gente faça isso de propósito, mas a gente faz e isso acontece na realidade da vida da criança. A necessidade e a razão, por que que eu preciso entender de documentos, por que que eu preciso entender de escrita, por que que eu estou produzindo esse documento, por que que eu preciso compartilhar ele de acordo com os nossos princípios éticos? Você não vai ficar expondo tudo da vida da criança ali. Você vai guardar informações que não são necessárias nesse momento do acolhimento do relato espontâneo, mas você precisa compartilhar isso com os outros atores do sistema de garantia de direitos da criança, senão essa criança ela é exposta de um lugar para o outro o tempo todo. E isso expõe ainda mais o caso, isso gera violência institucional, isso traz consequências de violência psicológica para a criança, mais possibilidade de bullying, porque a história dela está se arrastando como uma rasteira de pólvora por aí, que logo, logo incendeia. Tá? Então, é ter essa compreensão agora para que depois vocês consigam olhar para a documentação, inclusive, com bastante carinho, com bastante amor, com bastante cuidado, o cuidar da documentação. Porque essa documentação vai evitar que a criança precise ser exposta, que a gente precise passar ela por todos esses órgãos, tá bom?